Olá, estamos de volta e vamos tomar um café agora com o juiz da 9ª Vara da Justiça do Trabalho em João Pessoa, o doutor Arnaldo José Duarte do Amaral. Ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor pela Gama Filho, não é? E vice-diretor da Escola Judicial de Administração Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba e autor do livro Estado Democrático de Direito, Nova Teoria Geral do Direito do Trabalho, Adequação e Compartibilidade. Excelentíssimo doutor Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Café com Direito. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer tê-lo aqui na TV Master, no Café com Direito. E como não poderia começar essa entrevista sem falar do seu livro, que é um tema assim, excelente. Agora eu lhe pergunto, qual foi o seu critério na escolha desse tema? Bem, o que nós notamos no mundo de hoje é que tudo muda. E diante dessa realidade social mutável, diante dos novos fatores sociais e econômicos, o direito do trabalho também há que mudar. E este meu livro foi uma tentativa exatamente de sinalizar esta necessidade de mudança. Que bom. E já, ainda falando um pouco do livro e adentrando no assunto, podemos realmente considerar indivíduos que nós vivemos no Estado democrático de direito, doutor Arnaldo? Eu diria que a luta por um Estado democrático de direito é uma luta permanente. É isso que nós, principalmente os operadores do direito, temos que ter em mente. Então, o livro se propõe a isso, a fornecer um pouco de subsídio para que, especificamente, o operador do direito do trabalho esteja mais apto a tornar concreto o direito do trabalho em um ambiente de um Estado democrático de direito. Doutor Arnaldo, eu pergunto o seguinte, os nossos tomadores de decisões, que a gente chama de os nossos juízes, o senhor acha que ele, de fato, tem aplicado a adequabilidade como, não só como o senhor defende no seu livro, mas como Roberto Alexi fala tanto, né, nessa questão da flexibilidade do caso concreto, aplicar a lei no caso concreto, os princípios? Bem, eu acho que toda vez que o juiz toma uma decisão alicerçado no princípio da dignidade da pessoa humana, ele está concretizando o princípio maior do Estado Democrático de Direito. Então, a primeira matriz, realmente, a primeira matiz que nós devemos seguir é essa concretização do Estado Democrático de Direito por meio da dignidade da pessoa humana. E eu vejo realmente que nossos juízes, cada vez mais, procuram concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é interessante. O senhor acredita na figura do juiz Hércules de Dworkin? Bem, é uma pergunta bem interessante. Por mais que o juiz deva seja uma pessoa ligada ao seu tempo, ligada à sociedade, em casos complexos, como diria Dworkin, realmente se exige do próprio juiz uma atividade hércula. Então, ele tem que ter cada vez mais conhecimento de economia, de sociologia, de antropologia. Mas, realmente, só nos casos mais complexos, mais extremos. No dia a dia, a atividade do juiz, basicamente, não é tão complexa. Então, significa que os nossos juízes eles têm que buscar mais se aprimorar. Com certeza, mas não só o juiz, mas também os advogados, o Ministério Público, todos que operam. Porque cada vez mais nós vamos nos deparar com casos que vão exigir conhecimento de medicina, de psicanálise. Então, se o juiz, se o advogado, se o operador do direito não maneja minimamente ou não compreende minimamente esse instrumental, ele vai ter dificuldade. Então, eu diria assim, o papel, então, da Escola Judicial de Administração Judicial do TRT da Paraíba, ela contribui com essa busca do aprimoramento, essa busca... Sim, em razão da própria emenda 45, essa necessidade de atualização, de estudo do juiz é permanente. Não se pode mais pensar no mundo de hoje, em um Estado democrático de direito, que o juiz faça um concurso e desse por formado. E a Escola Judicial é isso, olha, vamos aprimorar, trazer subsídios ao juiz, ao servidor público, quem sabe em parceria com os advogados, para que nós possamos realmente trabalhar melhor. Como funciona a questão da escola, do treinamento? O juiz, quando ele passa no concurso público para tomar posse, ele tem uma preparação? Olha, a Escola Judicial em si, no Brasil, é uma quebra de paradigma. De forma tradicional, nós tínhamos apenas, como foi o meu caso,
há 15 anos atrás, você passava no concurso público e automaticamente exercia a função. Atualmente, ao se passar no concurso público, o juiz, embora já exerça a sua atividade de magistratura, já exerça a jurisdição, ele, de forma paralela, realiza um curso com a carga horária mínima, não me lembro especificamente qual é a carga horária, para que possa realmente, dentro daquela formação de juiz, daquele estágio probatório, digamos assim, ele possa também cumprir esse requisito, que é frequentar uma escola judicial. Mas é importante notar que a escola judicial não é apenas para o juiz que já está em formação. Eu, por exemplo, pretendo frequentar e frequento vários cursos que a própria escola judicial faz. Por quê? Porque é interessante para essa formação constante de um juiz. Brincando, não se admite que um juiz não conheça um do working. Claro, não dá. Então, você tem que dar respostas e buscar subsídios realmente por meio da escola judicial, que vai possibilitar também que o juiz estude. Olha, comentando isso com a Ana fez, Sheila, como seria interessante se os nossos entes, o legislativo, o executivo, passasse por uma escola dessa antes de assumir. Esse aperfeiçoamento constante, esse estudo constante, seria realmente fantástico. Bom, doutor Arnaldo, mudando um pouquinho de foco, relativamente à ampliação do período de licença maternidade, que agora pode ser de 6 meses, você acha que essa ampliação, de alguma forma, cria no empresariado uma resistência à contratação do mercado feminino? Infelizmente, pode levar realmente a uma resistência por parte do empresariado. Mas, em relação a isso, o direito tem que dar a sua resposta. Acho que se podem, ou se deve adotar medidas que minimizem, digamos assim, o efeito em relação ao empresariado desta contratação. O período é de 6 meses agora, porque é o período que a Organização Mundial de Saúde recomenda como ideal, pelo menos, para que a mãe possa amamentar e cuidar do filho. Mas realmente, no Brasil, que tem uma sobrecarga, principalmente fiscal, em relação ao trabalho, colocar mais este ônus para o empregador realmente é uma medida que deve ser pensada. Acho que o Estado deveria assumir este ônus do período integral, do período de licença maternidade. Porque o que é só um incentivo na carga tributária, né? Não, um incentivo. E acaba, na verdade, com uma visão mais ampla, a sociedade tem um retorno, porque uma criança que tem uma companhia da sua mãe pelos 6 primeiros meses e que é tão propagandeado que é necessária a amamentação só, né, pelo leite materno durante esse período, então é fundamental por esse aspecto. A primeira vez que a Suprema Corte americana, por exemplo, ela aceitou, digamos, mexer nessa seara do contrato individual, foi exatamente no caso de creche para a criança. E o fundamento dela, nessas decisões ainda do início do século do século passado, era realmente nesse sentido. Se você garante creche a uma criança, uma boa alimentação para a criança, você está criando um cidadão do futuro realmente apto ao trabalho, apto a servir a nação, apto a servir o Estado. É como, tomando uma frase sua no seu livro, que eu dei uma olhada, é a questão dos direitos, né, os direitos fundamentais nessa relação privada entre empregado e empregador. Né? Como isso é importante. Aos poucos mesmo, essas coisas esses direitos vão sendo conquistados. Né? É essa insistência. Exatamente, e sempre com apoio também do Estado. O Estado, e até mesmo o Estado do juiz, não pode ficar alheio a esta realidade. E é isso que eu também tento ponderar no meu livro. Tem que haver uma interação do Estado com a sociedade para tornar realidade uma promessa que nós temos na Constituição e nas leis. Então, voltando um pouquinho aqui, referente a um assunto que interessa ao nosso telespectador também, que é a questão da intermediação da mão de obra. Ela causa alguma ruptura no sistema de trabalho? Olha, a intermediação de mão de obra, eu entendo de forma, sem querer ser o dono da verdade, que é totalmente prejudicial. Porque, se você primeiro examinar a intermediação de obra em si, per si, ela não é, via de regra, permitida. Já a terceirização de serviços, de atividade que não seja essencial, se admite por meio da jurisprudência, de criação jurisprudencial. Mas mesmo essa pessoa, o terceirizado, normalmente ele é uma pessoa totalmente, digamos, alheia à interação ou integração dos colegas de trabalho. Então, essa pessoa, normalmente, ela se sente um pouco degradada, ou se sente um trabalhador não tão igual, digamos assim, ao trabalhador que realmente faz parte da cadeia permanente de produção. Interessante.
E como é que está sendo vista, como é que é hoje a questão do dano moral na relação trabalhista? Olha, o dano moral na relação do trabalho, ele é algo relativamente novo. Se nós lembrarmos, aliás, no direito brasileiro, só a partir de 1988, com a Constituição, é que o Supremo Tribunal Federal o admitiu. Nós vínhamos numa corrente em relação ao dano moral que se aproximava muito da corrente norte-americana. Ou seja, o dano moral em si não visava apenas ressarcir, retornar a parte ao estado anterior. Visava também uma condenação ao ofensor. Essa condenação financeira, por evidente, seria uma forma de reduzir aquele fato que deu causa ao dano moral. Mas isso também, segundo alguns doutrinadores, deu causa à indústria do dano moral. Então, nós estamos vendo uma sinalização do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no sentido de não se estimular essa indústria, teoricamente, entre aspas, indústria do dano moral. Daí porque o valor do dano moral tem sido bastante reduzido pelas cortes superiores. Ok, então. É de senso comum que a Justiça do Trabalho está assim à frente, né, no nosso sistema, está à frente da Justiça Comum. Qual é a receita do sucesso da Justiça do Trabalho, doutor? Bem, eu acho que nós teríamos que repensar várias coisas no Brasil, uma estrutura como um todo, para dar uma resposta realmente completa. Nós temos uma estrutura que é normalmente bem melhor, bem mais aparelhada do que a Justiça Comum, em número de servidores, número de juízes. Nós temos também uma sobrecarga de trabalho, vamos colocar na linguagem técnica, uma sobrecarga de competência na Justiça Comum, que resolve toda uma gama de problemas de família, direito penal, direito tributário. Então, tudo isso cria certa dificuldade para a Justiça Comum, que tem um papel heróico, gigantesco, e deixa para nós do direito do trabalho um campo mais propício para realizar. Agora, além disso, também há a quebra de paradigma. No direito do trabalho, de certa forma, se faz uma opção pela celeridade em detrimento do contraditório. Qual é a opção do direito do trabalho em si? É natureza alimentar? É. Então, vamos resolver a questão o mais rápido possível, observando a ampla defesa. Mas a opção do direito ao trabalho é pela celeridade, relembrando o Rui Barbosa, né? Que a justiça tardia é injustiça. E lembrando que no curso de especialização, os processualistas civis brigam, né, através de jurisprudência, brigam através de doutrinas para alcançar alguns artigos que a Justiça do Trabalho já aplica há tanto tempo. Isso no processo eletrônico, isso em vários momentos no processo. Né? Então, assim, a gente vê, às vezes, a Justiça do Trabalho mesmo como ideal a ser alcançada. Está um pouco além no campo jurídico. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso Tribunal Regional do Trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho mais célere do Brasil, em menos de um mês, em menos de 2 meses, melhor dizendo, um processo é resolvido em segunda instância. Quer dizer, é um paradigma a ser seguido. Tá vendo? É isso que a gente quer mostrar para vocês. É um judiciário que funciona, é um judiciário que trabalha. Então, temos motivos, sim, para a gente poder reivindicar, para a gente poder ir em busca dos nossos direitos. Agora, doutor Arnaldo, eu quero agradecer. Né? Enquanto a Ana faz os agradecimentos de praxe, eu vou pegar uma lembrança. Obrigado. É um prazer preparamos. Gostaríamos muito de poder alongar essa entrevista, esse café tão gostoso, que a intenção é essa, de ficar descontraído, que tomamos um café, sempre levando um pouco de informação ao nosso telespectador. E uma lembrança do nosso Ótimo, café. muitíssimo obrigado. É uma canequinha para o senhor tomar um café, Ótimo. discutindo a sua doutrina e preparando os novos livros para a gente. Então, a gente agradece a sua participação aqui, agradece a você, telespectador, e na sexta-feira assista o Café com Direito aqui na TV Master. Até a próxima semana. Muito obrigado.